Motorola lança Moto G60S no Brasil. Linha Edge 20 tem promessa de 2 grandes atualizações do sistema. Modo escuro pode não ser tão importante para a autonomia dos smartphones. Fãs pedem a volta da linha Galaxy Note em abaixo-assinado. E Samsung lança 3 novos aparelhos das linhas Galaxy A e M no Brasil. É hora de ficar por dentro de tudo o que rolou na última semana em mais uma edição recheada de novidades do Plantão TC. A Motorola pegou muita gente de surpresa nesta segunda-feira ao anunciar o novo Moto G60S no Brasil. O smartphone já vinha sendo alvo dos mais diversos rumores, mas não tinha qualquer indicação de que chegaria primeiramente ao mercado nacional. Contando com tela IPS LCD de 6,8 polegadas, estamos falando de um celular intermediário com o chipset MediaTek Helio G95. O G60S também entrega a taxa de atualização de 120 Hz, 4 câmeras traseiras com sensor principal de 64 megapixels e bateria de 5.000 mAh, com suporte ao carregamento Turbo Power de 50 watts. Outro destaque do G60S é a presença de NFC para pagamentos por aproximação, algo que está se tornando cada vez mais essencial no dia a dia. Por fim, temos o Android 11 e o preço oficial de lançamento de R$ 2.500. Por esse valor, você leva para casa a variante única do G60S com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Agora resta saber se ele vai se dar bem contra os intermediários da Samsung ou as mais diversas opções chinesas que têm chegado ao Brasil. E continuando no território da Motorola, a fabricante aproveitou o lançamento global dos novos integrantes da família Edge 20 para anunciar que os aparelhos têm 2 grandes atualizações do Android garantidas. Seguindo o exemplo de outras fabricantes, a Motorola deixou bem claro que seus celulares mais premium vão ganhar suporte aprimorado. É algo semelhante ao que acontece com a Samsung, mas a coreana é um pouco mais generosa ao oferecer 3 grandes versões do sistema do robozinho verde. Mas nem todos os celulares da Motorola estão inclusos na garantia. A empresa não deixou tudo muito evidente, mas segundo rumores, ela deve atualizar os demais integrantes do seu catálogo com base em um esquema baseado no mérito. Ficou estranho para você? Vamos tentar simplificar. Todos os modelos têm a garantia de uma única grande atualização do Android. Após esse período, a Motorola promete analisar o tempo de uso do aparelho para decidir se libera ou não um segundo update. Trocando em miúdos, a empresa deve observar quantas pessoas ainda usam aquele smartphone para ver se ele merece uma nova versão do Android. Claro que outras empresas trazem suas próprias políticas. Os intermediários da Xiaomi recebem apenas uma grande versão do Android e continuam sobrevivendo com atualizações da MIUI. Já a Apple é a referência no segmento ao entregar até 5 anos de updates. Se as fabricantes têm estratégias diversas para as atualizações do Android, pelo menos o Google tenta ser mais benevolente ao deixar muitos aparelhos com versões antigas do seu sistema executando os aplicativos da Play Store. Mas é claro que a aposentadoria chega para todo mundo, e agora é a vez do Android 2.3.7 Gingerbread. Isso porque a gigante das buscas anunciou na última semana que seus aplicativos e serviços deixarão de funcionar em tablets ou smartphones que rodam essa versão ou versões anteriores. Claro que estamos falando de um sistema que foi lançado em 2010 e já tem 11 anos de vida. Por isso, apesar de ser ruim para quem ainda guarda aquele smartphone antigo na gaveta e usa como secundário, a aposentadoria anunciada pelo Google já era mais do que esperada. E por falar em Google e Android, após muita exigência dos usuários, o Google liberou o modo escuro de forma oficial no Android 10. Isso também provocou uma onda de muita propaganda sobre os benefícios do recurso, sendo o principal deles uma possível economia de bateria em celulares com tela OLED. Contudo, pesquisadores da Universidade de Purdue revelaram que essa pode ser uma verdade relativa. Em um estudo realizado com smartphones com tela OLED, eles descobriram que o modo escuro só consegue poupar a bateria quando o brilho do display está em 100%. Nesse cenário, a economia chega a 47%. Mas como ninguém anda por aí com seu celular no brilho máximo, a economia real de bateria no modo escuro é de ínfimos 3 a 9%. Achou pouco? Pois é, pelo menos o recurso é bom para garantir um maior conforto visual nos celulares mais recentes. E enquanto a Samsung planeja lançar os novos dobráveis da linha Z Fold já na próxima semana, as viúvas do Galaxy Note se uniram e lançaram um abaixo-assinado. A página foi publicada na última sexta-feira e já reúne mais de 24 mil assinaturas. A iniciativa busca amolecer os corações dos executivos da sul-coreana para que eles repensem o cancelamento do Galaxy Note 21. Para quem não se lembra, a Samsung alegou que a escassez de chips impediu a produção do aparelho, mas isso não agradou o público que gosta do celular da canetinha. Em sua página oficial, os fãs da Samsung pedem que a marca cancele até mesmo o cronograma da linha S22 para dar lugar ao Note no primeiro trimestre de 2022. Até o momento, a empresa não disse nada sobre o assunto, mas a quantidade de assinaturas continua crescendo.
Será que a iniciativa vai conseguir seu objetivo? É algo que só o tempo dirá. E para encerrar o nosso plantão TC da semana em terras coreanas, a Samsung aproveitou a virada de mês para anunciar 3 smartphones aqui no Brasil. Temos os novos Galaxy A22, M32 e M62. A começar pelo mais barato, o A22 já era vendido lá fora e traz tela Super AMOLED de 6,4 polegadas com resolução HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz. O seu processador é o MediaTek Helio G80 e ele trabalha em conjunto com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, algo que já se tornou necessário nos dias atuais onde muita coisa é compartilhada em mensageiros como o WhatsApp. Em termos de fotografia, o Galaxy A22 traz câmera traseira principal de 48 megapixels com estabilização de imagem, sensor grande angular de 8 megapixels e lente de profundidade de 2 megapixels, além de sensor macro com também 2 megapixels. Para selfies, há uma câmera frontal de 13 megapixels. Com preço sugerido de R$ 1.900, o A22 pode ser encontrado no varejo custando um pouco menos nas suas cores preto, violeta, branco e verde. Já o M32 é o intermediário da família e traz tela AMOLED de 6,4 polegadas, taxa de atualização de 90 Hz e processador MediaTek Helio G80. Ele tem câmera principal de 64 megapixels, lentes ultra-wide de 8 megapixels, macro de 2 megapixels e profundidade também de 2 megapixels. Ainda há bateria de 6.000 mAh, carregamento de 25 watts e Android 11 rodando sob a interface One UI 3.1. O preço de lançamento é de R$ 2.400, mas ele pode ser encontrado por R$ 2.000 até 31 de agosto. Por fim, e não menos importante, o Galaxy M62, que é inédito e foca no consumidor com maior poder aquisitivo. Nele temos tela AMOLED no padrão Infinity O de 6,7 polegadas e resolução Full HD+, além do processador Exynos 9825. Chama a atenção o fato de o M62 ter leitor de digitais na lateral, mesmo usando uma tela AMOLED. De toda forma, ele traz ainda a câmera principal de 64 megapixels, lente grande angular de 12 megapixels, macro de 5 megapixels e mais 5 megapixels para a profundidade de campo. E tudo indica que o M62 pode ser o nosso próximo rei de autonomia, uma vez que temos bateria de 7.000 mAh com suporte para carregamento rápido de 25 watts. Vendido em verde e azul, o Galaxy M62 foi anunciado por R$ 3.500, mas a promoção de lançamento garante o preço de R$ 2.500 até 31 de agosto. E chegamos ao momento de encerrar o nosso plantão semanal, mas não sem antes te convidar para ver a pauta em texto e comentar aí abaixo o que achou das notícias do universo da tecnologia. O que achou dos novos lançamentos da Samsung? Vai continuar usando o modo escuro no seu smartphone? O Moto G60S será um forte concorrente no mercado de intermediários? A Samsung vai ouvir os fãs do Galaxy Note? Responde aí abaixo que eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e nos vemos na próxima.